Oi pessoal, eu sou a Dani e no vídeo de hoje eu vou continuar o tour aqui pelo meu mapa eterno no Minecraft e apresentar para vocês algumas farms que eu criei nesses um pouco mais de 1.200 dias aqui no Minecraft. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, eu tenho algumas farms espalhadas aqui pelo centro da vila, né? Como a farm de cana, de bambu, abóbora, etc. De comida, né? Mais focadas em comida, essas mais simples de fazer. Tem a farm de pedra aqui e a farm de ferro distante, né, dessa área ali, mas fica para mim e eu mostrei para vocês no vídeo passado. Agora eu vou mostrar para vocês algumas farms que não estão aqui no centro da vila, ou estão em outros biomas, e aí nós vamos pelo Nether, ou elas estão na minha área aqui do oceano, que é próximo de casa, inclusive. Então vamos lá, nessas primeiras aqui que estão mais perto de casa. Ali, como eu disse para vocês, é a farm de aldeão, né, que está desativada. E aqui, próximo de casa, nós temos a praia, que é o local que está de frente para o meu oceano. Né? Esse aqui é um oceano bem grande, inclusive, muito interessante, porque ele é tão próximo assim de onde eu me instalei, né, com o centro da vila. Esse quadrado aqui são as pobres das tartarugas, que eu estava querendo por causa do casco, então eu fiquei um tempão tentando farmá-las, elas demoram a nascer, né, a secar os ovinhos, para conseguir o capacete. E eu já fiz, então depois eu vou soltá-las, vai ser, né, para coitados não ficarem presos aí para sempre. Aqui eu tenho o Nautilus Zumbi, que eu consegui em algum momento, eu já não lembro mais, eles spawnam à noite, né, com os apagados em cima. E eu fiquei com muito medo de perder também, igual aqueles que eu falei da ponte lá na próxima minha farm de ferro, então eu aprendi ele aqui no barquinho. Mas depois eu vou domar ele e, sei lá, né, porque ele não tá domado ainda, então eu fiquei com medo que ele despawnasse se eu deixasse ele sozinho, sei lá. E ali no céu dá pra ver já essa sombra de um trambolho enorme no céu. A farm de Mobtrap, né, no caso. Aqui, dá pra ver um panorama dela. Ela tá nerfada com as folhas em cima. E ela não está 100% com a eficiência máxima dela, porque ela tem só 2 andares, assim. Eu não fiz os outros andares ainda, mas pretendo aumentar ela para melhorar essa eficiência. Aqui nós temos o matador com tridente, que é muito bom, né? Praticamente um grande trunfo do Bedrock é o matador com tridente, porque você pode deixar com a espada de espelhagem e vai contabilizar, né, com os drops ali. Então é muito interessante fazer sempre um matadorzinho desse, eu gostei bastante. Então não tem que fazer nada, eu coloquei aqui um potinho de vidro, ela é toda de vidro, né, eu uso essa textura desse vidro mais sutil, né, só com esse estilo. Embora eu não deixe ele sempre assim, né, eu coloco ele que deixa invisível total, mas só pra deixar mais claro as delimitações aqui do espaço e tal. Aí eles caem ali, são mortos pelo tridente, e eu fico aqui dentro resguardada dos phantoms, né, que depois de 3 dias sem dormir, eles começam a spawnar e são bem chatos. Então eu sempre faço esses quadradinhos ali, os cubículos, que é pra eles não ficarem me matando. Aqui eu tenho um separador de itens simples, semelhante ao que temos lá na minha área de baús. E, já deu por essas coisas, embora eu não deixe farmando por muito tempo, né? Eu ainda não deixei é, muitos dias farmando e tal. Eu fiz e basicamente deixei ele 1 ou 2 dias.
farmando depois que eu criei ela e depois nunca mais voltei, né? Quer dizer, eu voltei só pra limpar as poucas headstones que eu tinha aqui. Essa questão de categoria, com açúcar, Elis-Aranha, Goldstone, Redstone, elas são da bruxa, né? Mas a bruxa tem tão pouquinho que agora eu olho e penso que foi um certo desperdício fazer categorias com esses itens. Mas eu não queria perder nada, né? Foi a primeira farm desse tipo de recurso que eu fiz, então eu não queria jogar fora esses itens, mesmo que eles viessem um pouquinho, assim. Isso daqui, batata e cenoura, que é trocada por zumbi, então. E claro, carne de zumbi, carne podre sempre lotada, né? Sempre cheio. Eu ainda não tenho um clérigo pra ficar trocando, mas já tem bastante coisa aqui. Eu devo fazer quando eu fizer a minha farm de villager. Deixa eu subir aqui pra matar esses caras. Aqui, ó. Aí ativa e eles morrem ali. Ela é muito boa, então eu estou aqui no cantinho, eu posso pegar um pouco de XP. E, e é isso, basicamente é isso. Deixa eles aí. E a gente pode fazer outra coisa, né? Ou sempre assistir alguma coisa. Porque esse negócio de deixar farmando é meio chato, né? Você tem que ficar um tempão com o boneco parado, então não tem muito o que fazer. Aí eu vou fazer outras coisas, jogar outra coisa, assistir alguma coisa enquanto ficar farmando. E a maior parte dos dias, né, que contabilizam no Mine são dias de farm, na verdade, não é dia de construção ou coisa assim. Mas enfim, no momento a bomba tem me servido bastante. Ela tá com 2 unidades só, mas já é uma ajuda. Ali, do outro lado, eu tenho a farm de raiz. Eu não falei pra vocês, mas aqui eu tenho uma lixeira, né? Então todos os itens que vêm pra cá. Às vezes passam, eu não entendi muito bem porque às vezes passa alguma coisa pela separada dos itens. Grande parte vem certinho, mas um ou outro acaba passando. Por isso eu não coloquei direto para polícia. Eu coloquei esse baú para ser uma espécie de intermediário e eu consegui saber se passou alguma coisa que eu considero importante ou não. Mas enfim, aí tem a lixeira ali embaixo, tudo que eu não quiser aqui desse baú, quando ele estiver lotado, eu libero ali e coloca fora, né? E ali do outro lado eu tenho a forma de Raid. Ela é bem pequenininha. Ai, tá. Ela é bem pequena, né? Toda nerfada com as folhinhas. E tem o village numa. Não vai dar pra ver, mas tem o village preso ali pra trás. Então aqui meio que conta como se fosse a vila, né? Pra poder funcionar a raid. Eu trouxe aqui um site para mostrar para vocês como ela funciona, embora acredito que a maioria de vocês já deve saber, mas eu tô sem uma prestagem simples, porque eu já usei bastante, né, que eu formei aliás. Deixa eu só tirar aqui alguma sequência. E eu tenho eu tenho a farm lá de garrafas, né, que eu mostrei para vocês, fica depois da minha vila. E aqui é onde eu venho para farmar a própria raid, né, no caso. E ela demora um pouco para iniciar. E vai carregar. Como você sabe, é uma farm simples, né? Porque ela é simples e rende bastante coisa. Pelo menos eu achei por causa das esmeraldas, né?
principalmente. E tem alguns livros encantados também. Então, para quem ainda não estabeleceu uma grande área de trocas, ela é bem bacana. Eu soubesse ter feito antes, na verdade, mas de qualquer forma, ela funciona direitinho. Agora eu não sei, né? Eu tô um pouco arrependida, mas vou ter que matar todo mundo aqui pra poder contabilizar, senão é pior. Mas, que barulho. Aí, toda a galera aqui, só um pouquinho alto, né? Não muito sutil. E é isso, eu vou matar aqui a Raid, né? Pra depois a gente ver quantas coisas eu consegui aqui só nessa raid contra o size 4. E eu já volto. Bom, e aqui a raid foi concluída, né? Ela me dá o efeito de herói da vila, né? E as coisas que foram dropadas sempre enfoca esse negócio, cobblestone, pólvora, alguns livros encantados, bastante esmeralda, flecha, aqui os totens com mortalidade. Na verdade, eu tava com um aqui, né? E é isso. E foi o presságio de nível 4, né? E isso. É uma ótima farm de forma esmeralda. É tendo uma farm de raios, né? Agora eu vou mostrar para vocês algumas outras farms que eu tenho e que estão. Ah, claro, eu sempre esqueço, né? Eu tenho a minha farm de guardião fica para essa direção. Ela ainda não está decorada, mas já está rendendo bastante. E aqui, como vocês podem ver, eu tenho a área onde sobe pelo elevador de bolhas todos os itens que são dropados pelos guardians lá embaixo. Já está bem lotado aqui, eu não fiz separador de itens ainda. Então, esse é um objetivo futuro, né? Que eu tenho que fazer, porque ele gera muita coisa mesmo. Ó, dá pra ver os guardians lá embaixo. E eles nascem todos nesse H ou I, né? Dependendo de qual ângulo você olha. Mas eles nascem lá e são mortos pelo matador de tridente. Dá bastante XP também e bastante item. É muito eficiente mesmo. Aqui é a área que eu pensei construir, né? Como vocês podem ver, não foi necessário secar essa área do. Nossa, onde tá vindo essa mosca, né?
Não foi necessário nerfar no sentido de secar os pontos aqui do Templo do Oceano, mas cada pilarzinho desse é um ponto de spawn dos Guardians aqui no templo. Então eu desci com o pilar até o final, até o último bloco do templo, né, de Prismarine. E aí eles pararam de nascer nessa área toda e estão nascendo somente aqui na farm. Ó, todos eles ali, eles ficam amontoadinhos e vêm pelo corredor. E essa é a farm de guarda. Olha só, eu tava. Eu ganhei uns 3 níveis só aqui rapidinho já. E dá muito peixe, né, também. Nem sei pra que eu vou usar tudo isso de peixe. Não sei se algum aldeão troca peixe, mas já pelo menos os gatos não passaram fome, né? E é isso. Eu tenho que decorar, né? Porque é bem esquisito o negócio aqui. É um monte de ponto na água e essa área de coleta aqui. E também tá aberta, né? Se eu quiser deixar off aqui, eu com certeza vou acabar morrendo por causa dos Phantoms, né? Que vão nascer e vão me derrubar daqui. Mas enfim. Aí essa é a minha farm de guarda. Agora vamos voltar lá pro spawn. Que eu vou pelo Nether e vou apresentar para vocês as farms que eu tenho em outros biomas e que eu já tenho um caminho pelo Nether. Estamos de volta aqui no spawn, no meu centro da vila, né? E nós vamos para o Nether para as outras farms que eu já criei. Ah, claro, tem que pegar aqui o capacete de ouro, senão o pessoal lá do Nether vai acabar me matando, né? Ai, maravilha, já bem recebida aqui no Nether, claro, por um guest, né? Vamos aqui para a primeira farm que eu tenho. É uma farm bem simples. Como vocês podem ver, eu não tenho o Nether Hub pronto, né? E tá uma bagunça aqui meu Nether ainda. Mas eu pretendo montar, eu já tô pensando em algumas formas de criar um Nether Hub bonitinho aqui nessa área. Provavelmente eu vou ter que destruir esse Bastion aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui a primeira farm que eu fiz. Eu fiz já enfeitadinha, uma casinha. E aqui nós temos o meu zumbi piglet, né? Que eu sempre esqueço o nome dos carinha, mas é isso. Ou não. Enfim, esse carinha aqui, que é o que troca pra gente os itens pelo ouro, né? Eu não sei se ainda tem aqui algum. Vou ver. Ah, o estoque fica ali em cima. Faz tempo que eu não venho aqui, eu já até esqueci. Ó, ainda tem. E aí é bem simples. Você só liga aqui. Esse daqui serve para ele trocar rápido. Não, não agrega em nada no sentido de dar mais itens ou coisas do tipo. E, e ele troca os itens especiais daqui do Nether. Tá até lotado aqui, ainda não fiz separador nem nada do tipo. Então tá bem bagunçadinho ainda. Poção de resistência ao fogo, couro, alguns livros. Normalmente são livros de velocidade das almas. E botas de ferro, também com velocidade das almas. Eu faço mais pelas pérolas do Ender, eu não tenho a farm de Ender ainda. E por alguns. Nossa, tá cheio de guestzinho aqui.
a obsidiana, enfim, é interessante ter essa farm aqui para alguns blocos e alguns itens específicos, especialmente quartzo. E agora ele tá com raivinha de mim aqui. E eu não tenho farm de ouro ainda, então ela ainda não tá 100%, né? Porque eu preciso da farm de ouro para ficar abastecendo isso daqui e eu ainda não fiz a farm de ouro. Espero que não tenha ninguém aqui, porque eles ficam zangados. Ai, ai. Ok. Eles ficam zangados porque eu tô pegando as coisas do carinha ali, né? Então, eles ficam. Os que tem aqui por perto sente que o colega está sendo lesado e acaba ficando com raiva de mim também. Aí, pra cá, eu tenho os corredores horrorosos pelo Nether. E com certeza nada seguros, porque tá de 1 por 1, né? Não, tá de 1 por 2. Então, não são nada seguros. Aqui eu tenho nessa direção, eu tenho a fortaleza, o bioma de mesa e a farm, que é o que eu vou mostrar pra vocês, que é a farm de luz de sapo. E pra cá eu tenho o The End, que não é. É só o portal, né, que vai pra lá. Se bem que tem outro corredor ali, eu nem lembro mais. Deixa eu ver aqui. Ah, eu não coloquei a plaquinha. Ou eu coloquei. Não coloquei. Ah, enfim, não lembro mais o que é pra ali. Mas vamos na farm de luz de sapo, pra cá. Eu vou acelerar aqui um pouco com vocês, porque o local é distante. Ah, pra cá fica a fortaleza, né? Eu subi um pouco ali e segue também por outro corredor. É a fortaleza onde tem os Spawn de Blaze, bastante Spawn de Blaze, inclusive, é onde eu pretendo fazer a farm de Blaze também. Aí aqui eu tenho a farm de luz de sapo seguindo nessa direção aqui. E a Vila do Deserto e o bioma de mesa para lá. Bom, e aqui estamos chegando no Bastião, né? Que é o que tinha o tesouro e, portanto, tinha o spawn do cubo de magma. Aqui dá para ver um pouquinho. Ali, ó. Cubo de magma ali. O bastião já está todo livre de. Tá todo nerfado aqui a parte que era lava, né? De vez ou outra ainda nasce alguns aí. Então tem que ficar atento porque eu morro muito fácil desse bicho. Aqui dá pra ver um pouco melhor. Olha, é um grande tubo que eu fiz de vidro para conseguir enxergar lá dentro direitinho. E aqui temos os sapinhos. Tem dois, se não me engano, são dois de cada cor, cada sapinho, que dá uma cor diferente das lanternas. E eles ficam aqui devorando todo mundo, todos os magmas que nascem, e gerando os blocos de luz de sapo e os magma cubes, né? Aqui tem um sisteminha que solta o carrinho de 2 em 2 minutos, se não me engano, que é tempo suficiente para não sumir ali os itens, né? Que eles ficam cerca de 5 minutos. Então, soltou o carrinho e ele vai recolhendo tudo e depois traz aqui pro baú. Eu já levei alguns lá pro meu armazém e o restante está aqui. Faz tempo que eu não coloco no deixo formando também. Mas ela é bem eficiente, bem simples. Quer dizer, não é tão simples de fazer porque tem todo esse processo com o Magma Cube, né, do spawn, e é meio chatinho. E eu fiz sem colocar no Pacífico nem nada, então
eu jogo no difícil, eles são muito, muito chatos. Eu fiz um sistema de para nerfar, tem que fazer uma colocar blocos para cada lado deles, num formato específico de estrela, enfim. É meio chatinho de fazer. Mas eu confesso para vocês que o que mais deu trabalho, por incrível que pareça, foi trazer esses sapos para cá. Primeiro, fazer cada sapinho de cada cor, porque tem que levar em biomas específicos para eles nascerem, né? O verdinho, o laranja e o. É o branco, né? É o branquinho ali. E é muito difícil. Não é difícil, mas é chato, né? Tem que esperar, o sapinho vai lá, põe o girino, né? Leva o girino para cada bioma, para fazer cada sapo e depois trazê-los para cá pelos portais. Então foi bem chatinho. Mas, fora isso, ela é bem eficiente e são muito bonitos, né? Os blocos para decoração. Agora, e porque está tão distante assim lá do meu spawn do portal, né? Do Nether. Porque eu acabei destruindo. Tinha um bastião desse, que é o bastião do tesouro mais próximo, lá de onde eu nasço, com o portal do Nether. Mas eu fui procurar a melhoria de Netherita, né? Pra fazer os itens de Netherita e tal. E acabou que eu destruí o spawn de magma. Então, não tinha mais como fazer essa farm específica mais próxima de casa. Eu tive que encontrar um outro bastião de tesouro, que é o que tem o spawn do Magma Cube, para eu conseguir montar essa farm. Por isso está muito distante. Infelizmente, a maior parte dos bastiões perto de casa, ali do spawn, né, do meu portal do Nether, eram aqueles outros, os dormitórios ou as salas dos porcos, né? Que é os bichos porcos lá deles. E acabou que eu não consegui fazer lá. Então eu tive que vir nessa distância. E, claro, eu tenho que melhorar esses corredores para fazer de uma forma que fique mais rápido. Porque é muito distante, é bem chatinho ter que vir de lá para cá toda vez pulando, correndo. E aí, quando eu for organizar os corredores, quando eu montar o Nether Hub e organizar cada corredor, eu vou ter que fazer de uma forma que fique mais rápido. Provavelmente, eu devo fazer de barquinho. Eu ainda estou verificando qual seria melhor. Ou fazer aqueles túneis maiores e ir voando com a Elytra, ou fazer o barquinho mesmo e colocar o gelo para deixar o barquinho rápido, né? Eu ainda estou verificando isso. Bom, agora eu vou voltar lá para outra área e vou mostrar para vocês a última farm que eu tenho construído. Eu já volto. Você... Bom, aí daqui, como eu falei para vocês, para lá tem o meu portal do fim, e não fica muito longe daqui, tá cheio de caminho de terra aqui pelo Nether. Enfim, mas não fica muito longe a área do meu portal do fim. E eu vou mostrar para vocês agora a área da minha última farm, né? Que eu construí até então. Esse corredor sem placa ainda é justamente da última farm que eu fiz. Eu esqueci de colocar o nome. E aqui é o meu pântano. É o pântano mais próximo que eu tenho que tinha a casa da bruxa para poder fazer a farm. Então a minha farm é uma farm de bruxa. Eu fiz ela na necessidade porque eu precisava de redstone e eu não estava. Eu já tirei um monte de coisa daqui.
e eu não tinha conseguido minerar muito, né? Então precisei fazer para abastecer o meu estoque de redstone, que eu já levei todas lá pro meu armazém. Ela é bem simples. Aqui liga o matador de tridente, que tá ali, como sempre, né? O melhor matador que a gente tem. E tem que subir numa certa distância e ficar parada aqui enquanto elas vão sendo acertadas pelo matador lá embaixo. Não sei se daqui vai dar pra ver. Lá embaixo eu utilizo aquele vidro fosco para ficar sempre escuro lá dentro. E aí elas vão nascendo e vão sendo mortas pelo tridente que fica ali em cima. Ó, acho que dá pra ver mais. Aí, ó. Ela e vai falecendo pelo tridente. Tem água lá dentro, então elas são arrastadas para esse canto daqui, que é onde está o tridente, para atingir ela. É uma farm bem simples, ela é pequena também. Tudo que precisa basicamente é encontrar a casinha da bruxa. A minha estava bem aqui. E esse é um pântano bem pequeno. E é o que eu tenho mais perto aqui do meu mapa. Então acabou de funcionar bem. Tinha uns outros locais que tinha mais casinha próxima, né? Mas eu achei que um bastava, então eu vim e fiz esse daqui. É bem eficiente, gera bastante coisa. Se eu ficar, é claro, com a espada de pigagem na mão, ele vai gerar bem mais, porque vai contabilizar aqui com o encantamento. Vou ficar um pouquinho aqui só para mostrar para vocês o que gera lá embaixo. Bom, enfim, era só para mostrar um pouquinho para vocês, mais ou menos como é o funcionamento dela. É bem simples também. Tão simples quanto a de formar os frascos do posto Pillager, né? É bem fácil de fazer, é compacta e você só tem que ficar lá em cima parado. Então, aí aqui ela dropa os frascos de vidro, redstone, que foi o que eu mais precisava na hora que eu fiz ela. E graveto, açúcar, tem olho de aranha, essas poções de cura de vida instantânea também. Enfim, são os drops da bruxa, né? E depois que eu fiz essa faca, basicamente ficou obsoleto aquele separador de itens que eu fiz da minha mob trap, né? Porque ela dropa bem pouquinho lá, então não vale tanta pena. Com essa farm aqui construída, é mais eficiente, né? Agora eu vou voltar lá pra minha vilinha. E, bom, pessoal, é isso. Esse foi um pouco do meu mapa survival aqui no Minecraft, o meu mapa eterno. Eu mostrei para vocês as construções que eu fiz e nesse vídeo agora eu mostrei as farms que eu construí até então. Meu objetivo é continuar criando tanto builds, né, decorações, quanto novas farms para me ajudando aqui na evolução do mundo. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Eu, nos próximos vídeos, pretendo dar continuidade ao meu planejamento para o mundo. Eu já tenho uma noção do que eu pretendo fazer em seguida. E se vocês quiserem me acompanhar, serão muito bem-vindos. Tchauzinho para vocês.